Doutor Wilson, a Rá fez uma pergunta muito interessante aqui. Doutor Wilson, você diria que existe uma ponte entre a esquizofrenia e a obsessão extrafísica? Tem relação com a mediunidade? Uma resposta monossilábica. Sim. Tem. E a gente precisa, não dá para ser monossilábico, tem que comentar isso. Como eu disse, eu era agnóstico. Né? Não existia corpo e mente. Aí, hoje, eu não consigo entender como é que um cientista pode continuar a separar. Isso. Então, tem muita gente que está com psicótico, está com afecção psiquiátrica no meio da espiritualidade. E, às vezes, fica se escondendo atrás daquilo. E tem muito afecções espirituais dentro de um desequilíbrio mental, não só da esquizofrenia. Uma dependência química, um dependente químico, um alcoólatra, perdão, não gosto muito dessa palavra, um alcoolista, um dependente químico, ele é uma esponja para seres desencarnados. Não adianta negar isso daí. E tem fenômenos, por exemplo, que a pessoa ouve vozes, vê coisas e tem uma vida funcional. Ela não é delirante, ela não é esquizofrênica. Então, não é um fenômeno psiquiátrico, é um fenômeno espiritual. Ela tem uma mediunidade. Então, o médico precisa entender que nem toda pessoa que está ouvindo voz está surtada. Nem toda pessoa que está vendo coisa que o médico não está vendo está alucinando. Quer ver isso? É muito simples, é ver a funcionalidade da pessoa. Então, tem essa separação. E tem aquelas influências mesmo, como a gente colocou, de obsessores, usar esse nome comum que todo mundo entende mesmo. Uma pessoa que vê um tônus vibratório na doença mental, aonde aquele espírito se sente atraído por aquilo e influencia na piora dos sintomas para os dois, que ficam num conluio, numa associação vibratória pouco saudável. Então, tem sim. Tem sim. E feliz do psiquiatra que tem a humildade, não vou falar nem humildade, eu vou falar mesmo que tem a sabedoria de estudar esses fenômenos, abrir a sua cabeça, porque senão vai dar muito diagnóstico errado, vai tratar muita gente errada e quando vai perder alguns pacientes. Eu já perdi alguns pacientes que eu mandei, falei assim, olha, vai procurar, que religião a senhora tem? Ah, eu sou evangélica, então vai procurar o pastor para rezar na cabeça do seu filho, que não é remédio que vai resolver isso, não. E a mulher fala, pelo amor de Deus, eu vou procurar o psiquiatra, ele me manda para o centro espírita, ele me manda para o pastor, ele me manda para macumba. Que médico é esse? Paciência, paciência. Porque não vou ficar fazendo exorcismo no meu consultório. Então, vai para quem cuida disso. Mas precisa conhecer. Você não vai dar diagnóstico errado. E aproveitando aqui o comentário do Tiago Damião, ele pergunta aqui: o mesmo acontece com pessoas com perturbação obsessivo-compulsiva? Eu não posso bater o carimbo e dizer, como eu disse, sim, categórico. Mas pode. Mas pode. Então, pensa que numa desordem psiquiátrica, Tiago, pensa que numa desordem psiquiátrica, o teu cérebro está vibrando num tônus completamente diferente, num tônus de desordem, de caos. Então, tudo que estiver vibrando naquele comprimento de onda tem uma tendência vibratória de entrar em sintonia. Então, por aí a gente pode entender que num toque, numa fase maníaca, numa esquizofrenia, numa depressão, ideias suicidas que começam a aparecer num deprimido, pode nem ser original dele aquelas ideias, com influência vibratória. Então é isso. Imagina uma estação de rádio, né? Imagina agora, por exemplo, sem rádio nenhum,
a gente não escuta nada. Aí eu ligo na Jovem Pan, começo a escutar a Jovem Pan. Aí eu ligo na Bandeirantes, começo a escutar a Bandeirantes. Aí eu ligo na Difusora, começo a escutar a Difusora. Aí eu ligo na Nova Brasil. Onde estava a Nova Brasil, a Jovem Pan, a Difusora, as rádios? Tudo no ar. Mas só capta o aparelho que tiver aquele comprimento de onda. Então, a doença mental, às vezes, pode ser uma antena emissora de um comprimento de onda para espíritos trevosos vir escutar o rádio lá. Entendeu? Então, não quer dizer que vá, mas quer dizer que pode. Está sujeito a acontecer. E isso acontece na clínica e a gente precisa saber quando está acontecendo e cuidar de onde tem que cuidar.